O homem tá aí, o homem chegou. Ó, o cara aí. Olha aí. Consegui, hein? Conseguiu, tá difícil. Boa Tá Pô, noite difícil. desculpa, aí, seja bem-vindo. desculpa o transtorno aí, carequinha. Desculpa aí a correria lascada. Vim aqui só para atender Não vocês. sei, você é. Olha, é o que eu tô falando, pessoal. O homem tem palavra, nós estamos colocando ele aí Pô. com a gente. Vamos fazer o sorteio da camisa hoje. Eu falei que eu tô vendo mais camisas também com o Augusto aí, para a gente fazer sorteio e para a gente também divulgar a campanha que você está fazendo aí, que a gente quer um Corinthians mais forte aí. E vamos que vamos. É isso aí. O pessoal queria saber, tem algumas perguntinhas para você e você poder esclarecer para a galera aí. O Corneta colheu umas perguntas hoje à tarde aí também, né, o Corneta? Pouquinho. Sim, não, mas não é nada, Nada, só para a nada gente grande. esclarecer alguma. Esclarecer não, dá uma posição para o pessoal. A gente não. A sua chapa, quem seria? Eu só te peço desculpa, carequinha, porque assim, eu só vim aqui para atender vocês. Teria que ser uma coisa meia breve, que eu tenho Não, um rapidinho. compromisso. Mas aí a gente vai marcar uma outra, Claro, 2 horas, 3 horas, o que vocês quiserem aí, como for, a gente vai estar à disposição. sim. Não, Augusto, nós fazemos essas lives, o Carequinha, a gente faz essas lives quase todos os dias, né? Só em jogo do Timão que a gente não faz. Mas aí, claro, com vossa presença, para poder ilustrar e mostrar para o pessoal aí, né? Falar um pouco do que tem, porque, pelo menos de minha parte, que eu estava falando com o Carequinha, é o seguinte, querendo ou não, nós somos um pouco daqueles que podem pressionar de fora para dentro e mostrar a insatisfação com a atual gestão que a gente está tendo, né? Não tenha dúvida. Que é o que nós precisamos. A gente precisa do apoio de todo mundo. Aqueles que acham que realmente o Corinthians precisa de uma mudança, passar por um processo de renovação verdadeira. A gente está pedindo a ajuda de todos aí que nos ajude nessa eleição, uma eleição complicada, vai ser uma eleição diferente. Pela primeira vez vai ter um candidato único de oposição. Estamos conseguindo unir toda a oposição em prol do Corinthians. Então a gente está pedindo a ajuda de todos. E isso é muito importante, vocês dando essa força para a gente. Sim. Claro. Augusto, uma pergunta que eu queria fazer. Quem seria a sua chapa? Quem faria parte da sua... Quem é o seu vice hoje? Isso a gente não tem como divulgar agora, Ah, porque a gente ainda está fazendo algumas parcerias, mas em então, breve, eu acho que até final de julho, começo de agosto, que é o que a gente vem falando já há algum tempo. Dessa vez também nós vamos lançar bem antes, tá? Não vai ser aquela história de em cima da hora, não. Vocês vão saber bem antes, não só a nossa chapa a chapa de composição de diretoria executiva, mas como também nossa diretoria, uma boa parte da nossa diretoria, a gente já quer anunciar para vocês, assim como nós anunciamos a nossa candidatura, para que nos conheça melhor, para que vá tirando as suas dúvidas, entendeu? Isso é uma coisa bem bacana. Para o corintiano já ver que a gente vai fazer uma gestão com toda a lisura possível. boa noite, Edson. Então, É isso eu aí. estava falando pro... Eu acho que, como eu passei para eles, eu falei que você ainda estava... Também tem muita coisa que a gente tem que segurar, porque também faz parte da estratégia de campanha, que a gente sabe. E o que a gente puder apoiar aí, mas a gente vai conhecer a plataforma, tudo que você tem para oferecer para a gente. Para o corintiano no geral, porque o corintiano sofre muito, tá? Tá difícil a vida de corintiano, né? Na nossa gestão não vai sofrer mais, viu, cara? Pode ficar tranquilo que a gente vai fazer um trabalho muito honesto, muito limpo, com toda a lisura possível. Nosso torcedor, na nossa gestão, vai saber tudo o que acontece dentro do Corinthians, como é contratado um jogador, como é vendido, de quem são as porcentagens. Nós vamos ter toda a lisura possível para que o torcedor sinta-se mais confortável e possa nos apoiar, tá? Essa questão de lançar candidato, de lançar a proposta. Nossa proposta já está 98% toda pronta, mais de 80% já está registrada em cartório, ok? Que isso é uma questão de realmente de estratégia, porque não adianta a gente lançar e falar agora, mesmo porque nós não sabemos quem vamos enfrentar. Tudo indica que já é um nome que eles estão circulando aí, que é o André Negão, né? Então Sim. tudo André indica que é isso, Negão. mas a gente quer realmente a formalização disso, para que a gente já possa montar um trabalho em cima disso. Que a gente puder apoiar, estaremos juntos. Uma coisa que o pessoal está perguntando muito essa diretoria seria uma diretoria técnica ou profissional? Os dois juntos, uma diretoria totalmente técnica, profissionalizada,
com pessoas qualificadas, capacitadas, para que ajude a nós tirar o Corinthians dessa situação, tá? São pessoas de primeiro gabarito, pessoas realmente muito qualificadas, pessoas de alto escalão para que nos dê credibilidade para o mercado, para que a gente possa trazer grandes parceiros novamente para investir no Corinthians, porque toda empresa que investe no Corinthians, o retorno é garantido, porque nós temos uma fiel, uma torcida maravilhosa, que é mal explorada, porque essa marca aqui, ó, ela só é o que é graças a essa torcida maravilhosa, essa fiel torcida. Então a gente vai trabalhar para ela. Nós vamos ter o nosso marketing muito próximo ao nosso torcedor, porque é ele que garante essa marca, é ele que faz toda a empresa investir, porque o consumo é garantido, entendeu? Então, vamos trabalhar muito para o torcedor no geral. Ô Augusto, primeiramente, boa noite. Eu não te dei uma boa noite assim, legal, né? Chegamos atravessados. Falando nesse ponto, chegando nesse ponto, eu acho que essa uma pergunta só já faz tudo e não é nada sobre campanha. É falando assim, visão de futuro. Como o Augusto Melo, hoje, candidato à presidência, pretende conciliar esse lado que a gente tem claro que está complicadíssimo, das finanças e o futebol? Porque a gente sabe que o clube social ainda é deficitário, ainda precisa de investimento do clube de futebol, né? Precisa injetar dinheiro lá, e nós sabemos a quantidade, nós não todo torcedor, a maioria dos torcedores sabe essa tanta de dívida que tem por aí, que foi passado ano após ano, né? E aí, como conciliar isso com um futebol mais forte? Desculpa, teu nome, desculpa. Corneta. Corneta, não, vamos retirar isso aí. Corneta hoje, a partir de 2024, pode ter certeza que não vai ser mais, não. Você vai ter toda a liberdade de expressão jamais vista dentro de um clube de futebol. Nós queremos exatamente vocês que têm esses canais, esses blogs, toda a imprensa no geral, nós estaremos muito perto. Por que isso? Isso vai fazer parte do nosso projeto, principalmente parte de CT, treinamento, clube social. Por que o nosso clube social hoje ele é deficitário? Porque não tem pessoas técnicas lá dentro, pessoas que trabalhem, que divulguem nosso clube a nível Brasil. Nós vamos montar um departamento comercial nós vamos montar um comercial para cada departamento para que ele seja sustentável. Aquela empresa que não consegue investir no futebol, porque na nossa gestão realmente vai ser caro lá, ela que venha investir no nosso clube social, nos esportes amadores, futsal, basquete, natação, que são todos televisionados, a visibilidade é a mesma, a marca é a mesma. E a marca, ela traz retorno para essas empresas, para esses parceiros que vão investir na gente. A partir daí, esse clube vai se tornar autossustentável, não tendo que retirar mais a receita do futebol de 40 a 60 milhões por ano, que isso vai ser reinvestido na nossa categoria de base, que vai ser 100% Corinthians. Departamento de base conheço muito bem, fui diretor quase 3 anos do departamento, onde tivemos as maiores conquistas de base na nossa gestão, campeão do mundo, campeão da Copa do Brasil, campeão Taça São Paulo 2 vezes, 2 paulistas, brasileiro, Taça BH, onde formamos mais de 13 jogadores profissionais, onde, se você for calcular todos esses jogadores que subiram, mais de 300 milhões de lucro para o Corinthians, abaixamos a dívida da base, que era uma faixa salarial de 2 milhões e 800, largamos a base com 980 mil, mais ou menos, mensais. Então, isso tudo é gestão, rapaz, é colocar pessoas que conhecem, pessoas técnicas. O nosso futebol, hoje a gente tem uma receita que a gente sabe que está sendo divulgada aí em torno de arrecadação de 800 milhões. O Corinthians, a partir do momento que entrar uma pessoa lá que pare de gastar errado, ele cresce sozinho. Nós temos uma verba que ele vai ser investido no time de futebol. Esse é o nosso carro-chefe, é o time primeiro que carrega todo esse sistema, o clube social, os departamentos, enfim. É esse time que nós temos que investir em jogadores pontuais, jogadores certos, não comprar jogador de baseada como é feito hoje, por baseada, com altos salários, com jogadores com uma certa idade. Daí para frente nós vamos estar investindo em jogadores pontuais com as características que é amor e raça por esse clube maravilhoso que a gente ama. Boa. O Felvinegra tá aí, ó, ele que chegou aí, ó. Nosso amigo tá dizendo... Felvinegra, mas agora com a página nunca foi fácil. O Felvinegra, ele tá também com a gente, o Augusto, lá na Arena. Ele faz vídeo só da torcida.
Legal, vocês viram essa nota que nós soltamos entre ontem e hoje, né? Sim. Não sei se vocês chegaram a ver. Eu vi. Isso vai, Eu vi. isso vai modificar a também. nossa gestão, tá? Porque todos nós somos corintianos, todos nós somos dono dessa marca, todos nós temos algo para favorecer essa marca. Então a gente precisa de vocês. Quanto mais vocês divulgarem os nossos patrocinadores, os nossos parceiros, mais nós vamos crescer. Então vocês merecem essa liberdade de expressão, cara. Isso é um absurdo. Pode contar com a gente a partir de 2024. Sabe que a gente está aqui Muito bom. apoiando também, e a gente, do mesmo jeito que a gente está apoiando, a gente vai cobrar depois também. Fica tranquilo, eu sou um cara super transparente, sou um cara que eu olho no olho, sou um cara que eu dou a minha cara para bater, eu vou onde for. Não sei se vocês lembram, na época que botaram o meu nome numa faixa, num protesto, até na época eu falei, não, eu quero falar, aí muitos, não vai lá, vão te linchar, vão linchar, mas eles vão mostrar o porquê que o meu nome está lá. Depois foi descoberto porque que o meu nome estava lá, né? Tinha gente ganhando para botar o meu nome lá, isso é um absurdo, não devo nada, vou onde for. Minha campanha hoje ela é pautada no torcedor, não no sócio. O torcedor tem o mesmo valor que o sócio votante, porque através do torcedor ele sempre conhece um sócio. E aí chega o meu nome lá. Se o torcedor me aprovar, automaticamente ele vai conhecer um sócio votante e vai me indicar para ele. Tá certo. Eu pegando esse gancho aí, Augusto, realmente, eu estava vendo algumas chapas que na qual se une, eu não vou falar porque não convém. Mas, por exemplo, o marco da chapa, ela menciona quase tudo não, eu vou falar tudo, a realidade é isso. Dentro do portão, dos portões do Parque São Jorge, para lá, né? Para fora não. Então, são todas melhorias para sócio votante. Ou seja, como se realmente o que importasse fosse aproximadamente 4 mil elegíveis, né? Não mais de 35 milhões. Nós queremos mudar essa situação. Isso é um compromisso nosso. Assim que nós assumimos essa cadeira a partir de 2024, é montar um verdadeiro estatuto em pró do Corinthians, não em pró de A, B ou C, que é feito hoje. Nós queremos montar um estatuto com pessoas qualificadas, com pessoas com grandes juristas, que têm conhecimento de estatuto, para que se monte o estatuto para o Corinthians, não para o Augusto, não para o Carequinha, não para o Corneta, para o Corinthians. O que seria isso? Com propostas que beneficiem o torcedor, a marca, o sócio, no geral. Nós queremos que os próximos presidentes, os próximos diretores, conselheiros, se responsabilizem pelos seus bens, cara. Porque nós vamos saber daí para frente quem vai querer participar da diretoria e, sendo praticamente uma obrigação, aquele que participar, lutar pelo Corinthians, não lutar pelo presidente que está na atual gestão. Não, ele tem que ser cobrado pelo bem do Corinthians. Então nós queremos montar um estatuto verdadeiramente em pró do Corinthians. E você pode ter certeza que a nossa prioridade é o futebol, é a nossa arena, é o torcedor, que é a primeira coisa que eu quero fazer. A gente está trabalhando muito isso para que a gente consiga aumentar a capacidade da nossa arena, para que a gente consiga aumentar a capacidade do fiel torcedor, abaixando o ingresso. Que com isso eu tenho a minha arena lotada. Através da minha arena lotada, eu vou buscar parceria, porque eu tenho uma grande visibilidade. Essa fiel, ela é incrível, ela é consumista, ela vai lotar a minha arena, ela vai consumir o produto daqueles que investem no Corinthians. Então, com isso, a gente quer trabalhar para o torcedor. É ele que faz essa marca, meu amigo. Boa. Boa. Eu tenho uma questão aqui técnica, mas fala, Carequinha. Quando for terminar, eu vou falar, porque eu sei que o senhor Augusto Mello é jogador de futebol, rapaz. Você pensa que ele tem uns amigos. Isso é bacana. Eu tenho uma pergunta aqui. Ele lá no Corinthians, pô. Modéstia à parte. Eu tenho uma pergunta aqui. Pode falar. Modéstia à parte. Fui jogador federado, né, salão. Depois tive participação e fui publicitário. Tive até que provar algumas coisas aí, mandar minha carteira profissional, minha aposentadoria para mostrar que eu realmente fui publicitário. O ataque é muito grande e a gente já sabia disso, a gente está esperando até mais coisas que isso. Mas isso é legal, sabe por quê? Porque eu conheço de vestiário, eu fiz gestão técnica, fiz gestão esportiva na Universidade de Futebol, fiz alguns cursos, fui jogador de futebol, conheço de vestiário, conheço de prevenção, fui publicitário, conheço dessa parte, por isso que a gente tem uma certa expertise na parte de marketing. Sim. E o único candidato da história do Corinthians é do Terrão também, que participou do Terrão. Isso é bem bacana, porque isso aí nos dá bagagem, nos
nos dá condição de participar como presidente, porque a gente conhece o clube, eu estou ali há 40 anos. Então a gente tem um pouquinho de cada coisa, para poder passar isso como presidente. É isso mesmo. Está preparado, mas é como quando começam essas campanhas, aí os caras começam a mexer lá atrás e trazer algumas informações querendo desestabilizar, né? Já essa semana já começou videozinho, o cara vai trazendo videozinho lá de 1842, então E sabe o que é bacana, Carequinha? Você está numa região aí que a gente se encontrou lá, Arthur Alvim, que é minha casa, é minha raiz, é minha essência, cara. E ali tá todos os meus amigos que me conhecem desde criança. Então, todos ali sabem da minha vida. Até hoje eu participo lá, até hoje eu vou lá. Eu joguei quase 20 anos no Arthur Alvim, joguei na várzea, sou jogador de várzea. Sim. Todo mundo conhece a minha idoneidade e o meu caráter, cara, que me julgam aí participar disso, daquilo. Cara, tá aí. A maior testemunha são meus amigos de Arthur Alvim, que foram criados comigo de infância. Eles podem dar um aval nisso. Então eu fico tranquilo quando me julgam, quando falam as coisas. Agora eu quero ver provar. Vem na minha frente, fala as coisas e prova, me desmascara que eu quero ver. Ô Augusto, a última eleição você concorreu também, né? Concorremos. As duas últimas. Até à frente do Mário Gobi, até. Em 2018 nós concorremos como vice do Roque Stadini, né? Foi uma experiência maravilhosa. Aliás, ali já era para mim sair como candidato a presidente, mas eu fui aprender um pouco mais, apesar de que eu tinha acabado de largar a base, quase 3 anos de gestor da base. Isso foi uma grande escola, foi um grande conhecimento. Então, ali eu poderia sair como candidato, mas eu abri mão para pessoas que estariam na minha frente com mais experiência, fui aprender um pouco mais, abri mão também, porque eu não tenho vaidade, abri mão também para que a oposição não rachasse, e acabou rachando em 5 candidatos. Por isso que em 2018 o Andrés, na época, ganhou aquela eleição. E aí, em 2020, o Mário Gobi foi um dos mentores da minha candidatura. O Mário Gobi foi um dos mentores da minha candidatura. Acabei aceitando, porque eu sou de clube, eu tenho um chão do clube, fiz grandes trabalhos pelo clube, tenho grandes amigos do clube há 40 anos, nunca tive uma desavença, nunca fui com uma ética, nunca tive nenhum tipo de problema no clube, me dou bem com todo mundo. E aí acabei aceitando. Quando eles viram que a gente estava explodindo na pesquisa, aí acabou dividindo a oposição e acabei perdendo, se você for analisar, por 70 votos. Eu perdi no geral por 139 votos. Se eu tirasse 70 votos que não votasse nele, que algumas traições que eu tive, se eles não tivessem me traído e não fosse para ele e continuasse comigo, com 70 votos eu teria ganho a eleição. Hoje, graças a Deus, nós estamos com a oposição unida em prol de um candidato só, em prol para o bem do Corinthians. Porque pela primeira vez estão se unindo, porque eles perceberam que o Corinthians está precisando de socorro. E todos nós, não só para o Augusto Melo ganhar como presidente, mas para que toda a oposição, todas as pessoas técnicas que tenham uma expertise, que venham nos ajudar também a administrar o Corinthians, para que a gente possa tirar o Corinthians dessa situação. Eu sou um cara que eu delego, eu sou um cara de grupo, eu sou um cara que eu ouço todo mundo, eu sou um cara que visito todo mundo. Aliás, num dos projetos nossos, nós temos uma vez por mês, eu vou estar ouvindo o torcedor, o fiel torcedor, o sócio do Brasil, do mundo inteiro, uma vez por mês. Eu, com a minha diretoria, nós vamos estar em reuniões com os líderes da torcida, com o fiel torcedor, nós vamos convocar um fiel torcedor do norte, do nordeste, do sudeste, do centro, de fora do país, para que ele venha, participe, para que ele traga ideias para nós, para que a gente possa estar botando em prática na nossa gestão e tirar o Corinthians dessa situação. Boa. Augusto, eu tenho uma pergunta aqui, como você falou dessa mudança, que vocês vão brigar pela mudança, essa mudança estatutária para fazer um Corinthians para o corintiano, com a camisa aí. Eu tenho uma coisa que eu marquei aqui com relação do estatuto, não quero ser técnico, mas é isso. É o capítulo 5, seção 1 da organização, tá? Artigo 45, a linha A, que fala que esse tipo de mudança tem que vir perante solicitação do Conselho Deliberativo. A partir disso, eu faço minha pergunta. Você acha que você consegue formar uma base boa e conjunta forte dentro do Conselho Deliberativo para poder passar essas mudanças que são tão difíceis, no caso, mudanças estatutárias, para promover mais profissionalismo dentro do clube? Legal a sua pergunta, Corneta. Por isso que eu preciso não só do voto para o Augusto Melo, mas como voto para as chapas que apoiam o Augusto Melo, que é a chapa 30, a chapa 77, a chapa 05, a chapa 90, a chapa 82,
Se Deus quiser, mais para frente nós vamos estar mencionando mais umas 3, 4 chapas que vão nos apoiar, está praticamente fechado algumas. Então, eu preciso que o sócio do clube social também vote nessas chapas para que a gente possa ter a maioria dentro do conselho, aí sim, para que a gente possa aprovar um novo estatuto, no qual também brigaremos para que o fiel torcedor tenha o direito ao voto. Acho que você respondeu bastante pergunta do pessoal aí em relação ao fiel torcedor, que o pessoal queria saber a respeito. Porque esse negócio, Carequinha, do fiel torcedor, ele é complexo. Porque você precisa, primeiro, passar pelo estatuto, montar um estatuto em prol disso, depois ser aprovado pelo conselho e depois ir para o sócio do clube na Assembleia Geral. Então, tem uma certa dificuldade, mas nós vamos estar trabalhando, isso é palavra, a gente vai estar brigando para que isso aconteça. A gente está criando um projeto no qual o próprio fiel torcedor possa participar disso, que inclusive também isso traz grandes receitas para dentro do nosso clube, e que ele vai ter algumas participações, tipo só votar ou votar, participar do clube, enfim, vai ter um projeto que logo, logo vocês vão estar sabendo disso, a par disso, mas pode ter certeza que eu acho que o Corinthians precisa passar por essa verdadeira renovação, o Corinthians precisa de uma modernização urgente, precisa de pessoas qualificadas, técnicas, que tire a gente dessa situação. O pessoal está aqui perguntando a respeito de 2 conselheiros lá que fazem parte da base. Pelo que eu tive conversando com você aquele dia, você falou que não tem como tirar ele se eles forem votados como conselheiro, mas tem como afastar da base, né? Não, a partir do momento que eu vencer, cara, que a diretoria é minha. Sim, tá? Exato. A diretoria é minha. Aí eu monto a diretoria que eu acho que é o necessário. E, aliás, já tem uma boa parte dela montada, tá? E o Corinthians precisa de uma limpeza geral, o Corinthians precisa de um choque de gestão, e nós vamos dar esse choque de gestão jamais visto num clube de futebol no Brasil. Eles estão falando do Mané da Carne e do Jassa. Enfim, mas não é esse o... Enfim, eu acho que o pessoal está falando mais das dívidas. Você tem um projeto para o pagamento das dívidas do Corinthians? Que está... Temos grande projeto. Temos um projeto para o nosso clube social, onde trará muitas receitas. A gente tem um grande projeto. Aliás, deixa eu só dar um exemplo. Deram risada de um dos projetos nossos na eleição passada, que era uma roda gigante, que era o nosso distintivo. Era o maior distintivo do mundo, iríamos entrar para o livro do recorde, mas não era isso. Isso chamaria a atenção do mundo, onde nós tínhamos 2 grandes empresas que estavam brigando para colocar a marca nessa roda gigante, onde essa roda gigante traria muita receita. Deram risada. Essa roda gigante foi feita no Vila Lobos, ela vai trazer mais de 250 milhões de receita para o Estado. Você imagina essa roda gigante lá dentro, onde montaríamos um mini shopping céu aberto ali nas Alamedas. Essa roda gigante ela tem cabines que poderia fazer aniversários, baladinha, festa, enfim. Seria um ponto de encontro, onde teríamos lojas com souvenirs do Corinthians, uma receita enorme, trazendo receita, empregos, nós movimentaria impostos, enfim. Movimentaríamos São Paulo. Até na época fui conversar com o prefeito, ele falou para mim: Augusto, você tem ideia do que você vai fazer com o bairro de Tatuapé? Isso vai ter uma valorização de 3 vezes mais no mínimo. Você vai ser referência no mundo, vai ser um cartão postal Brasil, não só de São Paulo. Isso vai ser referência no mundo. Mas não é só isso. A gente pensava numa grande receita para que o nosso clube já se tornasse independente e que aí, inclusive, iria sobrar muita receita para a gente investir no futebol. Porque até os anos 80, quem sustentava o futebol era o clube social, que tinha 100 mil sócios. Hoje tem 3 mil, ele não é sustentável. Temos que movimentar. E através desse projeto, esse é um dos projetos que movimentaria muito, traria uma receita enorme. Nós temos um outro projeto agora que eu vou falar para vocês, que é um hotel temático dentro do Parque São Jorge, que esse hotel também vai trazer uma receita enorme e emancipar completamente o clube do futebol. Esse hotel, para você ter uma ideia, nós estamos no meio dos 2 maiores aeroportos, do lado do maior centro de convenção da América Latina, e fora isso, nós temos Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americano e Brasileiro. Todos os clubes que vierem jogar em São Paulo se hospedam no nosso hotel e tem um centro de treinamento que seria a Fazendinha, que ele vai ser usado só para o futebol feminino. Nós vamos montar uma estrutura para o futebol feminino dentro da Fazendinha, porque a partir do momento que nós ganharmos, no outro dia eu já vou estar construindo um alojamento da base, transferir totalmente a base, que inclusive aí nós vamos estar podendo investir pesado na nossa categoria de base, com 100% dos jogadores para o Corinthians. Então tudo isso são receitas e vem mais coisas aí, que a gente tem um projeto maravilhoso, vai trazer grandes receitas para o Corinthians,
para a gente pagar essa dívida, sair dessa situação. O pessoal está perguntando no futebol feminino. O futebol feminino hoje quase que se paga, né? Você acha que tem condições de melhorar isso? Para você ter uma ideia, a semana passada, para você ter uma ideia, eu não só estou trabalhando para o clube social, para o futebol já estou trabalhando, como também já estou trabalhando para o futebol feminino. Há 2 semanas atrás, eu fui conversar com uma das maiores empresas do mundo de cosmético, já para investir a partir de 2024 no nosso futebol feminino. Então, eu já estou procurando receitas, parceiros também para que invista. O nosso futebol feminino hoje ele é referência. É muito fácil trabalhar o nosso futebol feminino, principalmente com grandes empresas que fazem parte da área feminina, enfim. Nós vamos estar deixando a Fazendinha só para o futebol feminino. Hoje, ela divide o departamento amador com o masculino. Nós vamos estar separando isso. Nós vamos levar o masculino, o amador, a base totalmente para o CT novo, fazendo a integração com o profissional que não tem nenhum clube. Vamos estar abrindo aquele muro da base com o profissional para que faça uma integração, para que a gente tenha a mesma filosofia de jogo, base profissional. Porque quando o garoto sobe para o profissional, ele já está pronto para o profissional. Aí é só questão de uma maturação, levando ele para o banco, botando ele 1 minuto no jogo, ele já logo ele estará preparado, não como sobe um jogador hoje, às pressas para socorrer, aí às vezes acaba queimando o garoto do potencial enorme. Até depois você trabalhar esse psicológico do moleque fica difícil. Então nós vamos estar fazendo essa integração com a mesma filosofia de jogo do profissional para o garoto já chegar preparado. E aí sim, deixaremos a Fazendinha com uma estrutura enorme para o nosso futebol feminino, qualificando, dando uma estrutura melhor, com um salário melhor para que elas possam viver só daquilo que elas fazem, que é o que elas gostam de fazer. Tem só uma colocação aqui, eu vi que aqui, só para dar um salve aqui, que quem passou aí na nossa live foi o nosso zagueiro Chicão. Grande Chicão. Ô, Chicão. Grande Chicão. Chicão, pô. Parceirão. Chicão, monstro. Chicão, zagueirão, monstro. Zagueiro, honesto, sério, cara do bem. É fera mesmo. Ontem eu ouvi uma conversa, eu não sei se é verdade, eu vou fazer uma pergunta para você, Luiz. Esse contato do Firmino seu é verdadeiro ou é fake news? Esse contato, desculpa, Cariquinho. Do Firmino. Roberto sobre a minha pessoa? Isso. Não, é fake, não tem nada a ver. Não. Ao contrário, não estamos vendo nada disso. Não, a partir de julho... Contato direto com ele. Eu sei que contato vocês têm com um empresário, tudo isso e tal. Porque também não dá para você firmar um contrato com uma pessoa que, sendo que você não está no cargo ainda. Vai estar, mas ainda não está. Então, sim, não, isso... Não, qualquer coisa que venha antes disso não tem nada a ver, cara. Nós vamos estar começando realmente a ver isso a partir de julho, onde fecha as janelas e aonde já estará mais próximo da eleição. Isso é uma obrigação nossa mesmo, porque em dezembro acaba o contrato da maioria dos jogadores lá. Aliás, nós vamos ter 45 dias só de transição, é muito pouco para você montar uma equipe como o Corinthians. Então, por isso que independente da gente, se Deus quiser, vamos vencer essa eleição, mas independente de um ou de outro, a gente vai estar monitorando, a gente vai estar a partir de julho, a partir do dia 1º de agosto, para te falar a verdade, aí sim, nós vamos começar a trabalhar em termos de jogador, de equipe, e aí a gente vai estar monitorando a partir do dia 1º de agosto, para que em novembro, se Deus quiser, a gente ganhe na eleição, a gente já tem algumas peças para o nosso elenco, do qual a gente está precisando. Boa. Augusto, tem uma pergunta da rolagem que eu estou vendo aqui, eu achei interessante, do Leva, eu acho que é interessante, ele falou, na sua gestão, você tem alguma prioridade? Porque a gente sabe que dessa, qual foi a prioridade que não foi nenhuma, né? Mas, na verdade, você tem algum foco, assim, que você fala, esse é o ponto? A minha prioridade é o futebol, a minha prioridade, Corneta, é o futebol e o torcedor. Essa é a minha prioridade. A prioridade é o time de futebol e depois a nossa arena com uma capacidade maior, para que a gente consiga ter mais torcedor e com um ingresso mais barato para que ele possa não só ir assistir um jogo, para que ele possa 2, 3 jogos pelo menos por mês com um ingresso mais barato e ele possa assistir os seus jogos, que é do seu clube de paixão. Então a minha prioridade primeiro é o futebol, depois a nossa arena. Responde aí, Leandro. Respondendo. Porque ultimamente o pessoal tem reclamado muito de preço de ingresso. Eu participo de vários grupos aí
O pessoal tem, poxa, mas o time do Povo com o preço de ingresso R$ 100, 150, 200, eu falei, poxa, aí não dá nem para debater porque de fato é verdade, né? Eu fui de torcida organizada, fui membro do Pavilhão 9. E tem muitos lá dentro lá que hoje em dia que assim frequentavam Pacaembu, hoje em dia nem conseguiram ainda sequer pisar na arena, né? Por conta de situação financeira mesmo. E até hoje não foram, né? E além Então, disso, realmente. E além disso, como é que você consegue formar novos corintianos se você não consegue, se você não tem uma condição financeira nem para levar seu filho? Como é que você vai conseguir levar seu filho? Chega lá, ele quer comer uma pipoca, ele quer chupar um sorvete, ele precisa comer um lanche, ou você às vezes quer estacionar seu carro. É inviável isso. Sim, Nós não queremos sangrar o torcedor, nós queremos tirar a receita do CNPJ. Eu não preciso tirar a receita do CPF, eu quero o CNPJ. É esse que tem condição, é esse que vai investir na nossa marca para que ele tenha um retorno do tamanho que ele merece. Então, isso é inviável. Que nem esses dias, Augusto, esses tempos atrás, naquele jogo que teve Corinthians e Atlético Mineiro, meu pai ele é cadastrado no site do Ingresso Corinthians por ter maior de 60 anos, né? Então ele tem a gratuidade dele. Eu acho um absurdo por ele ter passado mal, ter ficado internado esse tempo todo. No dia do jogo ele passou mal e foi internado. Aí liguei pro pessoal do Fiel Torcedor e eles disseram que se meu pai não comprovasse algo, ele teria que ficar 3 jogos sem ir na arena. Que absurdo. Que absurdo. Por ele ter a gratuidade. Eu achei um absurdo. Aí o que eu tive que fazer? Meu pai saiu do hospital, tive que ir lá pegar um atestado médico e ir no Parque São Jorge levar para comprovar. Porque senão estava bloqueado até agora. Isso é um absurdo, cara. Poxa, isso é totalmente... Essa troca de empresa aí no meio, quer dizer, bem ou mal, estava funcionando. Isso teria que ter tido já um projeto bem antes, já no final do ano passado, se tivesse essa pretensão, que a gente também não sabe como foi. Nós entramos com requerimento agora pedindo explicação disso, estamos esperando a resposta. Então, eu ia te perguntar isso agora, porque, poxa, ficou uma coisa que pegou todo mundo de surpresa. Ninguém conseguia reservar ingresso, ninguém conseguia fazer nada, pagamento, pontuação, migração de um sistema para outro, de informação não estava... Quem perde com isso é só o Corinthians, cara. Quem perde com isso é só o Corinthians. Porque teve muitos nesse dia, se não me engano, foi no jogo contra o Fluminense. Teve até pai reclamando que o filho não conseguiu entrar por conta dessa... Teve um monte de gente. Calculam mais ou menos 4, 5 mil pessoas que ficaram lá e não conseguiram entrar. Então, e quem perde é o Corinthians. Já teve colegas meus, infelizmente, que entraram no Procon por conta disso. Nos ajude a mudar isso. Nos ajude a mudar. A gente está aqui apoiando você. Tem certeza. Né? Que nem tá eu, Carequinho, o Corinthians, agora ela vai ter um mundo... presidente que é da... A Fiel vai ter um presidente que entende da torcida, que entende do seu torcedor no geral, e é o que eu quero. Chega pelo que eu tô acompanhando nos comentários aqui, tá todo mundo com você, poxa. O pessoal tá todo mundo apoiando. Você viu quantas pessoas passaram por aqui, todo mundo. Augusto Melo, Augusto, estamos aí. Agora tem uma pergunta, eu sei a resposta, mas eu vou deixar você responder para eles aí. Como que você vai aumentar a capacidade da arena? Eu sei a resposta que eu já vi você falando, mas explica aí pro pessoal como vai aumentar isso. Já estou viajando, estou em contato com algumas empresas, construtora, enfim, né? Tem algumas coisas que a gente não pode falar, mas a gente já tem mais ou menos um projeto que são 5 mil lugares na Sul, 5 mil lugares na Norte, tirando as cadeiras da Sul, que inclusive ela é usada até para atacar nossos torcedores. Nós vamos fazer uma pesquisa, porque eu vou lá também, eu estou indo em todos os setores assistir jogos para ver a logística do torcedor, o que ele passa, eu estou passando, para que com essa experiência a gente consiga melhorar essa logística para o torcedor. Então, se eu conseguir tirar as cadeiras da Sul, eu aumento mais 2 mil lugares. Só aí já são 12 mil lugares, Carquinha. E a partir do momento que eu conseguir juntar as cadeiras da Leste, Oeste, Inferior e Superior, eu aumento mais 4 mil lugares. Essa arena vai para 65 a 67 mil lugares. Com isso eu consigo abaixar mais o ingresso e ganhando volume. Eu sou comerciante, eu sei como faz isso.
a gente quer ganhar no volume. Inclusive as lojas também, eu tenho visitado as lojas Poderoso Timão, os franqueados, dá dó de alguns lojistas, rapaz. As pessoas tiveram até que vender os imóveis para manter as lojas, muitos é a paixão e a sobrevivência. Fui lojista também, a gente tem uma experiência, a gente tem um projeto para mais de 300 lojas a nível Brasil. Eu desci no aeroporto outro dia de Congonhas aqui, tem uma loja do Flamengo, é um absurdo, não temos uma do Corinthians. Quer dizer, aqui é nossa casa, aqui é nossa... a maior torcida está na região sudeste e não temos lojas, enfim. Nós vamos trabalhar também para os lojistas e para que a gente possa aí, isso dá uma receita enorme, que é o royalty. Quanto mais loja, mais receita você tem. Quanto mais se vende, mais a empresa da marca Nike ganha, o Corinthians ganha, enfim, todos ganham. O comércio, o que se movimenta é giro. Então não adianta você querer ganhar em peça, ganha em volume. E o Corinthians é volume, já provou isso. Somos em 37 milhões de corintianos fiéis consumistas. Então a gente tem uma logística para isso, para que a gente ganhe no volume com preço mais baixo. Você sabe que a gente está apoiando aqui, estamos fazendo essa live aqui com você, porque a gente acredita no seu projeto e a gente vai estar junto com você, o Corneta, o Fé aí, e a gente vai até eu sei que seu tempo é escasso, você até falou que ia participar há pouco tempo hoje com a gente, porque você tinha um jantar, tinha um compromisso marcado, antecipado e tal, mas a possibilidade... E fui avisado, era quase 6 horas da tarde, mas, poxa, a gente está aqui, e não é só agora não, tá? Não é porque eu sou candidato, não, todos que me conhecem sabem da nossa isso não é característica, é uma obrigação nossa, a humildade, a essência, isso a gente jamais vai perder, aquilo que eu falei, eu quero vocês dentro do CT, eu quero vocês lá gravando, filmando, porque a gente tem um projeto muito legal para o nosso CT, e quanto mais divulgação, mais parceiros a gente vai trazer, tá? Isso vai ser sempre. Eu peço desculpa para vocês, assim, a gente sempre tem na verdade, a gente cancelou a agenda desses 2 meses, a gente vinha com uma agenda muito pesada em termos de entrevistas, de blogs, essas coisas todas, mas a gente deu uma parada para que o projeto ficasse pronto totalmente, para que a gente possa apresentar para vocês na íntegra um projeto concreto, pronto, registrado em cartório, com a nossa palavra, prometendo que a gente vai implantar tudo isso. Então, foi uma coisa corrida, até te peço desculpa, você viu que eu nem conseguia, tive que vir para cá para poder atender, vou voltar daqui a pouco, a vida não está fácil, mas a partir de julho pode marcar a live, 2, 3 horas que eu vinha, a gente não tem problema com isso. Vamos, a gente vai crescer aquela conta no time, vamos fazer uns vídeos lá, e aí também... A gente tem mais conhecimento, tem mais gente que segue a gente lá. Mas aqui que o Instagram é muito seguidores e lá a informação é maior. Maravilha, Caraquinha. Maravilha. Você sabe que a gente está aqui para apoiar e como a gente estamos aqui para apoiar, vamos aqui é Corinthians, tamo junto, obrigado Augusto, você fica à vontade aí, obrigado pela sua presença aqui. E a gente tem contato, qualquer coisa a gente conversa. E as camisas eu não esqueci não, que o pessoal tá me cobrando aqui, ó. Pode marcar. É verdade. Mandar o Nate levar lá, Caraquinha. Manda ele levar lá, manda levar bastante lá, já deixa, entrega para os seus sorteia, dá de presente aí, enfim, tem bastante lá. Bora já. E o que a gente tem. Seu Jabuó. Queria agradecer. Ô, Caraquinha, já manda uma... Tem GG aí? Pô, tem uma extra XD aqui. Não, mas com o Augusto, conversar com o Ney, e aí a gente faz um negócio legal. Seguidores nossos, não só para os seguidores nossos, para o corintiano em geral, porque a gente tem que fazer o bem para o corintiano. O corintiano merece. Não, legal. Demais. Sim. Não, legal. Eu agradeço, Caraquinha. Obrigado a vocês aí pela oportunidade. Peço um voto de confiança. Nós vamos trazer o Corinthians de volta para o corintiano. Nos ajude a mudar essa situação que hoje está aí. E tem minha palavra que realmente nós vamos trazer o Corinthians de volta para o corintiano. Obrigado pela oportunidade. E outra, corneta só até o dia 1º de 2024. A partir daí acabou. Aí muda? Tamo junto. Não. E vamos provar na administração como é que faz. Obrigado para vocês, uma boa noite. Fica com Deus, bom fim de semana. Uma boa noite. Obrigado.